Por volta de 1930, a atenção do público voltou-se subitamente para o campo da psicologia, incluindo até agora a desconhecida escola de Vygotsky. Como resultado, muitas restrições foram feitas aos trabalhos em progresso. Em discussões promovidas por organizações de pesquisa educacional e científica por todo o país, todas as escolas existentes de psicologia, e os membros que delas faziam parte, foram colocados sob escrutínio. A pesquisa psicológica era avaliada segundo sua contribuição a metas do marxismo científico. A atitude de Alexander Romanovich e de seus colegas com relação a esta controvérsia não é clara. No começo, podem tê-la visto como continuação do debate sobre o cursor de ciência soviética, que já existia desde o começo de suas carreiras. Com certeza não abandonaram as posições que haviam adotado, ainda que existam evidências de que não eram insensíveis àquilo que era visto como crítica severa. Em resposta à situação, Vygotsky continuou refinando seu entendimento das anormalidades do desenvolvimento e dos métodos para lidar com elas, ao mesmo tempo em que o tratamento básico que ele conferia ao comportamento mediado, em especial sua visão da relação entre os signos e o significado, passava por uma importante mudança. De sua parte, Alexander Romanovich manteve seu papel de coletor de dados, embarcando em 2 projetos que se propunham testar, talvez pela primeira vez, as implicações da teoria sociocultural. Estas foram as expedições à Ásia Central e o gigantesco estudo dos papéis da cultura e da hereditariedade na conformação do desenvolvimento mental em gêmeos. Talvez a reação institucional mais clara às variadas pressões tenha sido o esforço do grupo em fundar seu próprio departamento de psicologia em 1930. Incapazes de encontrar uma instituição moscovita que aceitasse todo o grupo e permitisse que montassem um currículo e um programa de pesquisa, aceitaram o convite do Instituto Psiconeurológico da Universidade de Kharkov para formar um novo departamento de psicologia sob seus auspícios. Luria, Leontief, Vygotsky, Zaporozhets e Bolshevik Mudaram para Kharkov. Mas o grupo não se manteve unido por muito tempo. Alexander Romanovich logo estava de volta a Moscou, onde levou a termo vários estudos sobre desenvolvimento. Vygotsky viajou regularmente entre Kharkov, Moscou e Leningrado, até sua morte por tuberculose em 1934. Só Leontiev, Zaporozhets e Bolshevik ficaram lá, formando uma escola distinta de psicologia. Com o tempo, notáveis novos elementos juntaram-se ao grupo como P. I. Zinchenko e P. I. Galperin. Mas o sonho de um departamento unificado nunca chegou a se concretizar. Na primavera de 1931, Alexander Romanovich e alguns membros da equipe do Instituto de Psicologia de Moscou viajaram a Samarcand, onde realizaram um seminário de 2 meses com os membros do Instituto de Pesquisa Uzbek, para elaborar uma expedição às áreas remotas do Uzbequistão. O propósito da expedição, explicado no artigo na revista americana Science após a primeira viagem no verão de 1931, era investigar as variações de pensamento e outros processos psicológicos de pessoas que vivam num ambiente econômico e social muito primitivo, e registrar as mudanças que se desenvolvem como efeito da introdução de formas de vida econômica mais complexas e superiores, e da elevação do nível cultural geral. Grande variedade de tópicos foram investigados, entre eles diversas formas de atividade cognitiva, a percepção de material impresso, a formação da personalidade e a autoanálise. Uma expedição semelhante foi programada para o verão seguinte, para dar continuidade ao mesmo trabalho. Terá um caráter internacional, pois está planejado o convite a psicólogos estrangeiros para que participem. Luria, 1931, pp. 383-384. Quando a segunda expedição partiu, contava entre seus membros o psicólogo da Gestalt Kurt Kofka. Embora Kofka tenha ficado seriamente doente logo após a chegada na Ásia Central e tenha tido que retornar para casa, Alexander Romanovich e seus colegas completaram um segundo verão de experimentações. Este trabalho, que começou com altas esperanças e ideais, acarretou em consequências muito mais perigosas e complexas que qualquer um, naquela época, poderia ter antecipado. O entusiasmo de Alexander Romanovich pela pesquisa era enorme. Ele e Vygotsky estavam particularmente ansiosos por demonstrar que os princípios gestaltianos de percepção não eram resultado de características intrínsecas do cérebro, mas sim de modos de percepção intimamente ligados ao significado culturalmente transmitido dos objetos. Um dos primeiros experimentos demonstrou a ausência quase total das ilusões visuais clássicas, o que levou Alexander Romanovich a telegrafar em entusiasmo a seu amigo e professor Vygotsky: os uzbeques não têm ilusões. O prazer com que ele antecipou a comunicação desta descoberta a seus colegas alemães pode ser facilmente imaginado. Infelizmente, o trabalho de Alexander Romanovich demonstrou ser problemático. O tema central do debate de 1932 a 1933
esboçado na reação de Frankel aos estudos da história do comportamento, estava ligado ao conceito de cultura e à natureza da ligação entre a cultura e o desenvolvimento individual. Nas descrições que Alexander R. Romanovich fez de sua expedição, assim como em todos seus outros escritos daquele período, o uso que fez do termo cultura era derivado de uma tradição do pensamento europeu, especialmente do alemão, do século XIX. A cultura, na tradição dos românticos alemães, era associada à progressiva acumulação das melhores características da raça humana e na ciência, na arte e na tecnologia, todas as realizações que refletissem um crescente controle da humanidade sobre a natureza, e sua libertação da dominação dos reflexos, do instinto e do hábito cego. Este significado de cultura, ainda existente, ordena sociedades humanas numa escala evolutiva. As sociedades que possuem sistemas de escrita e tecnologias avançadas são consideradas mais cultas ou mais avançadas que as sociedades que não possuem tais ferramentas. Como a escola cultural histórica sustentava que o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores procedia de acordo com os meios culturalmente organizados de atividade intelectual, entre os quais a escrita era considerada primária, a consequência seria a existência de diferenças qualitativas entre adultos cultos e incultos, no que dissesse respeito às suas funções psicológicas superiores. Dependendo da concepção que se fizesse do desenvolvimento cultural e de como se imaginasse que os instrumentos culturais de pensamento se tornassem instrumentos individuais, este tipo de teorização poderia ser utilizado para justificar uma série de conclusões acerca do status cultural e mental dos camponeses da Ásia Central no período cerca de 1930. O trabalho de Alexander Romanovich tinha uma dupla ênfase. Por vezes ele reforçava o fato de que tradições culturais diferentes levavam a diferenças qualitativas nas funções psicológicas superiores das pessoas. Mas, de maneira geral, seus escritos enfatizavam o status melhorado das pessoas depois do advento da alfabetização e da tecnologia moderna. Por uma combinação de razões, que incluíam a possibilidade de leitura de julgamentos negativos de valor em seu trabalho, e uma vaga identificação de seus métodos de pesquisa e testes burros de QI, os estudos de Alexander Romanovich enfrentaram forte, para não dizer ácida, oposição quando os resultados foram publicados. Fosse qual fosse a justificativa científica para as críticas da teoria cultural histórica, esta mistura de críticas científicas e políticas tinha em 1934 consequências profundas. Por exemplo, não pude encontrar qualquer registro dos resultados da expedição à Ásia Central que datasse de antes do final da década de 60, a não ser um resumo no Journal of Genetic Psychology. Pouco entendendo a respeito deste passado, mas conhecendo a existência dos dados da Ásia Central, comecei a discuti-los com Alexander Romanovich no verão de 1966. Naquela época, havia conduzido alguns experimentos cognitivos transculturais na Libéria, e estava interessado em saber se os fenômenos que ele havia registrado poderiam ser replicados. Em 1 hora por dia, durante um período de 2 meses, percorremos nosso caminho através de suas meticulosas anotações. Tomando conhecimento do volume de dados que ele havia coletado, e percebendo que eles desapareceriam para sempre caso ele não os organizasse e registrasse, incentivei-o a publicar uma monografia sobre aquela velha pesquisa. Ele relutava muito em discutir o assunto, sentindo que ainda não era chega da hora. Mas em 1968, ele publicou um pequeno artigo sobre a pesquisa, num volume sobre história e psicologia. Encorajado pelas reações que este artigo produziu, ele penetrou em seus arquivos e produziu uma pequena monografia sobre o assunto, que ele sentiu estar à altura dos padrões correntes da pesquisa científica. Nas condições do início da década de 70, este trabalho foi aceito como uma contribuição positiva à ciência soviética. Quase a mesma época da década de 30 em que estava engajado em controvérsia acerca de seu trabalho na Ásia Central, Alexander Romanovich participava de outro ambicioso empreendimento que lançaria ainda mais nuvens sobre sua carreira. Em 1925, foi fundado em Moscou um Instituto Médico-Biológico, cuja tarefa seria a aplicação da moderna ciência biológica, a genética em particular, a problemas de medicina. O Instituto era dirigido por S. G. Levitt, um acadêmico de porte internacional, antigo simpatizante do Partido Bolchevique. O instituto incluía em seu plano de pesquisa um estudo de desenvolvimento de gêmeos idênticos e fraternos. A controvérsia sobre a teoria genética, que viria a inundar a biologia soviética, não havia se conformado, mas a natureza altamente política da pesquisa do Instituto, direcionada à demonstração de mecanismos que pudessem ser utilizados na criação do cidadão soviético do futuro, não precisava da existência de um Lysenko para... O ponto de vista que Alexander Romanovich utilizou neste trabalho foi conformado diretamente pela teoria cultural histórica. Ele não esperava encontrar a dominância isolada de fatores genéticos ou sociais em seu estudo de gêmeos. Na verdade, esperava que a natureza e a criação interagissem segundo um padrão que levaria ao eventual domínio da criação,
na forma de funções psicológicas superiores, culturalmente organizadas. Poucos registros deste trabalho chegaram até nossos dias. Alexander Romanovich coassinou 2 ou 3 artigos para os registros do Instituto de 1935 a 1936 e publicou um relato parcial na agora inativa revista americana Character and Personality, que era editada pelo psicométrico Charles P. Armen. Mas, à exceção de uma antiga e breve reportagem numa revista da Geórgia, e outra igualmente breve no Problems of Psychology de 1962, as comparações de desenvolvimento, realizadas numa escala gigantesca, foram perdidas, junto com qualquer registro dos efeitos de diferentes tipos de experiências educacionais primárias no desenvolvimento posterior do indivíduo. Apenas uma pequena monografia, coassinada por F. E. Yudovich, que não apareceu até 1956, nos fornece alguma visão das grandes metas e realizações pedagógicas do trabalho. Claramente, os dados obtidos com os gêmeos geraram muita controvérsia em 1935 e 1936. Esta controvérsia nunca pôde ser esclarecida, pois os trabalhos do Instituto foram encerrados em 1936. Na metade daquele ano, a psicologia soviética era, na prática, um campo minado de assuntos explosivos e teorias arruinadas. Cada um dos movimentos existentes havia sido examinado e considerado falho, inclusive o de Vygotsky. E claro que a psicologia soviética, como qualquer outra ciência, possuía sua cota de figuras medíocres. Além disso, enormes sacrifícios estavam sendo exigidos do povo soviético, e esperava-se da ciência que oferecesse sua contribuição. Nos primeiros tempos pós-revolucionários, em particular, tinha-se muita fé no poder da psicologia no que tocava à transformação das escolas e das clínicas, de maneira condizente com as aspirações dos líderes soviéticos. Embora o clima político atual dos Estados Unidos forneça um confortante contraste em relação aos acontecimentos na União Soviética de meados da década de 30, a atitude de importantes nomes do governo americano em relação à ciência em geral e à psicologia em particular não é tão diferente a ponto de desafiar qualquer comparação. Considere-se, por exemplo, os ataques à pesquisa básica em ciências sociais, feitos por membros do Senado que questionam a aplicação de parte dos impostos na identificação da base comportamental do apego material ou das forças sociais que organizam a variação dialética. Em muitos casos similares, os pesquisadores em questão já comprovaram sua competência científica e profunda noção de compromisso social. Mas eles, como os psicólogos soviéticos dos anos 30, são vulneráveis à crítica por serem incapazes de atender às expectativas da sociedade em torno de seu trabalho. As pressões que conformam as receitas e as prioridades da ciência americana de hoje apresentam um notável parentesco com as pressões sofridas por Alexander Romanovich e por seus colegas muitos anos atrás. Assim como foram postos sob escrutínio todos os diferentes movimentos que compunham a psicologia soviética de 1936, também foi o trabalho de cada psicólogo, incluindo os membros da equipe do Instituto. Nesta atmosfera altamente carregada, uma voz levantou-se contra a condenação maciça da psicologia soviética. Deve ser dito que o professor Luria, como um dos representantes da teoria cultural histórica, também não achou necessário admitir sua posição teórica errônea perante esta reunião, GF, 1936, p. 94. Ainda assim, não havia fórum na época para o ponto de vista de Alexander Romanovich. Os caminhos óbvios de abordagem aos problemas que o preocupavam estavam fechados, e não haveria nada a ganhar continuando-se a protestar contra o curso dos acontecimentos. Foi em tais circunstâncias que Alexander Romanovich decidiu retornar à escola de medicina como estudante em tempo integral. Talvez por ter frequentado cursos de medicina com certa regularidade por quase 20 anos, completou rapidamente seu treinamento médico e foi trabalhar numa clínica neurológica. Tendo bloqueada sua tentativa de desenvolver ideias ligadas à psicologia do desenvolvimento e à pesquisa transcultural, ele retomou aquele fio de sua teoria cuja hipótese previa mudanças específicas como acompanhamento da perda da linguagem, e deu início ao que viriam a ser mais de 30 anos de pesquisas acerca da base cerebral daqueles processos psicológicos superiores que ele havia estudado em crianças. Esta não seria a última mudança das condições sociais, mas foi a mais oportuna. Quando foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial, nenhum questionamento poderia ser colocado sobre a relevância da pesquisa neuropsicológica de Alexander Romanovich. É praticamente impossível julgar quão importante para sua carreira futura foi a conversão de Alexander R. Romanovich à neuropsicologia. Não há dúvida de que desde o começo ele encarava esta atividade como mais um dos prolongamentos da teoria cultural histórica, em direção a mais um domínio empírico. Mesmo quando estudava na escola de medicina e trabalhava como médico, continuou suas atividades na psicologia ao ponto em que tal coisa era possível, como no artigo sobre psicanálise com que contribuiu com a grande enciclopédia soviética. Nesta época, final dos anos 30,
a autocrítica era absolutamente essencial. Mas mesmo assim Alexander Romanovich foi capaz de dizer tudo o que considerava verdadeiro e ser autocrítico ao mesmo tempo. Cada parágrafo sobre colaboradores importantes à psicologia soviética contém um relato breve e factual das respectivas contribuições, cuidadosamente diferenciado da crítica. Quando ele se volta aos conceitos importantes da psicologia, seu próprio ponto de vista reluz claramente através das palavras. A guerra lhe proporcionou um enorme armazém de dados ligados ao cérebro e a processos psicológicos, que ele registrou numa série de artigos e monografias. Quando Moscou não estava mais sob ameaça, ele voltou dos Montes Urais, esperando dar continuidade à sua linha de pesquisa ao Instituto de Neurocirurgia. Por algum tempo continuou seu trabalho sem interrupções. Mas, novamente, a história interveio. Em 1948, em plena Guerra Fria, a ciência soviética foi novamente chacoalhada por uma série de agitações das quais a mais conhecida foi a controvérsia sobre a genética. Menos conhecidos nos Estados Unidos foram os debates em muitos outros ramos de ciência soviética, incluindo a física e a linguística, que misturavam assuntos ligados às políticas nacional e internacional com a filosofia científica e as práticas científicas do dia a dia. No meio desta controvérsia, no começo de 1950, Alexander Romanovich foi dispensado do Instituto de Neurocirurgia. Embora a situação parecesse cinzenta, ainda restavam esperanças. Como membro pleno da Academia de Ciências Pedagógicas, Alexander Romanovich tinha direito a um emprego em uma de suas instituições. Ele se recompôs quase imediatamente e retomou o trabalho de onde o havia deixado, proporcionando uma base empírica para a teoria de Vygotsky. Tendo bloqueado seus trabalhos com crianças, com iletrados e com pacientes de lesão cerebral, voltou-se para uma área mais próxima do coração de Vygotsky, os deficientes mentais. E não estava sozinho nesta empreitada. Diversos de seus estudantes da década de 20, incluindo Levina e Morozova, trabalhavam no Instituto de Defectologia, que se tornaria seu lar científico por quase uma década. De diversas maneiras, a década compreendida entre 1948 e 1958 deve ter sido um dos períodos mais difíceis na vida de Alexander Romanovich. Não só trabalhava Golha em terceira ou quarta área de especialização científica, como também enfrentava árduas restrições científicas e sociais. Aquela foi uma época em que se deu muita ênfase à ciência como um dos fatores modeladores básicos da sociedade soviética, e em que o trabalho de Pavlov era tido como um exemplo a ser seguido de maneira estrita. A situação foi particularmente difícil para Alexander Romanovich, porque ele concordava com grande parte do programa científico pavloviano, em especial quanto à necessidade de construírem-se teorias psicológicas sobre uma sólida fisiologia da atividade cerebral. Mas uma concordância quanto a tais princípios básicos não era suficiente. Uma medida de estreiteza mental e da força prática desta revolução pavloviana a partir de cima pode ser contemplada se compararmos as autocríticas de Alexander Romanovich de princípios da década de 50 com suas afirmações análogas em ocasiões similares nos anos 30. Era agora impossível apresentar cuidadosa exposição de suas ideias básicas, desvinculadas da avaliação crítica. Ele agora tinha que afirmar que seu trabalho sobre a afasia era falho devido à sua incapacidade de aplicar os ensinamentos de Pavlov, sem especificar qual ramo da fisiologia pavloviana poderia ou efetivamente se aplicava. Também era obrigado a louvar o trabalho de pessoas como a G. Ivanov Solenska Y, cuja interpretação do método motor combinado ele não poderia aceitar e que ele criticou livremente mais tarde. Sua única liberdade era a de ser autocrítico quanto ao que menos importava. Assim, ele podia dizer de consciência limpa, pois isto representava suas mais altas aspirações, que somente pela ajuda de uma detalhada análise fisiológica até dos fatos psicológicos mais complexos podemos construir uma teoria materialista dos processos psicológicos do homem. Isto se aplica tanto à psicologia médica quanto à psicologia geral. Luria, 1950, p. 633